Fala, gente, tudo bom? Vamos falar um pouquinho aqui sobre quebra de estrutura, falha de tendência, tá? Em inglês tem muita gente que chama isso de choque, né? C-H-O-C-H, que seria change of character, mudança de caráter. Eu acho que é isso, né? Não sou bom em inglês. Eu aqui no canal abordava isso há muito tempo atrás e eu chamava de ERT. Quem me acompanha aí das antigas sabe que eu dava esse nome. O nome não importa, entendeu? É isso que eu quero dizer. Eu chamava de espelhamento em reversão de tendência, ERT. Qual que é o conceito por trás disso? Uma quebra de estrutura, o choque, né? Vou tentar explicar para vocês aqui como que eu enxergo isso e para a gente tirar proveito. Assim que o Paint ajudar a gente. Vamos lá. Vamos desenhar aqui para vocês entenderem. Vou dar uma explicação aqui breve na tendência de alta. Vem fazendo topos e fundos ascendentes, tá ok? Subentende-se que quem está comprado aqui, quem tem força para movimentar o mercado, o stop vai vindo para cá, subiu, vai vindo para cá. De repente ele faz isso. Ele quebra esse fundo. Isso aqui é um choque, é uma quebra de estrutura. Eu vou explicar para vocês a diferença. Às vezes ele faz isso e continua subindo. Foi só aí a gente pode categorizar de trap. Ou às vezes ele faz isso. Depois que quebra essa estrutura, o que acontece? Qual é a minha leitura? Aqui tinha muito stop. A força que estava empurrando o mercado para cima, ela perdeu a parte dessa força, porque acionou muito stop, ou seja, perdeu aquela força compradora. Ficou mais fraco. Aí de duas uma, ou ele vai continuar subindo e rompendo o topo, ou ele faz isso. Aí você marca uma retração daqui até aqui, muitas vezes ele vai retrair na FIBO aqui, muitas vezes 61,8, depois vai cair. O que você faz? Pega o topo mais alto, com fundo aqui, espelha isso para baixo. Ou você pode pegar também esse topo com esse fundo e espelhar para baixo. Ou você pode fazer um pivô também com esse topo e esse fundo aqui e fazer um pivôzinho para baixo também. Aí tem várias maneiras de espelhar, você tem que ver o que conflui mais, o que faz mais sentido. Quem trabalha com algo menor ou maior, tá? Vamos ver se eu consigo apagar aqui. Vamos lá. Entendeu? Um exemplo na alta também. O mercado vem caindo, né? O mercado vem caindo, o stop vai mudando para cá, quem vai descendo, de repente ele faz isso, aciona o stop, perde aquela força vendedora que estava empurrando o mercado para baixo, né? Quebrou a estrutura, rompeu aqui, aí muitas vezes ou ele vai continuar caindo, foi só um trap de continuação, ou ele retrai em retração de FIBO aqui, e temos uma nova tendência. Aí você pode espelhar, fazer pivô para cima, pode espelhar só esse pequeno movimento aqui. Aí vai do conceito de cada um. Vamos passar para o gráfico para entender, tá? Vou dar um exemplo no dólar. O dólar ele acontece direto isso, direto, tá? Olha um exemplo claro. O mercado abrindo tendência, puxando para cima. Aí você vai juntando com outras informações também que a gente vai aprendendo. Né? Outro dia, acho que eu dei até um exemplo que isso aqui era um trap, né? Ele tentou romper para cima aqui, ó. Não teve força. Aí você, tudo que eu ensino aqui você pode ir juntando, né? Ah, aconteceu um evento, aconteceu outro evento. Pode acontecer vários eventos juntos. Então, além de ser um trap, que tentou romper aqui, você espelhou o FIBO, devia ser um alvo de FIBO que estava muito puxado o preço já. E fez o pullback, não conseguiu romper aqui esse topo. Então, além de ser esse trap, a gente tem o nosso ERT, espelhamento de reversão de tendência, que é o choque, né? Falha de estrutura. O nome, como eu vou sempre dizer, não importa. Tá? Então ele abriu aqui, ó, topo, fundo, né? Topo, fundo, o último fundo era aqui. Aí veio marcando o topo. Marcou topo, querendo ou não é só pavio, mas é um topo. O que ele fez? Pumba. Perdeu essa zona aqui, ó, que eu mostrei no desenho para vocês. Ele acionou o stop de muita gente comprado que devia estar atrás aqui desse candle.
Feito isso, o que ele fez? Ele retraiu. Lembrando que tem que fazer toda aquela análise, né? Fibo, né? Análise macro, aí tem que completar o operacional, não é só simplesmente observar isso e acabou. Aí você puxa uma retração, onde ele retraiu 61,8 e começou a perder fundo. Virou a tendência, quebrou a estrutura, né? Por quê? Porque ele perdeu esse fundo. Muitas vezes é o que eu falei também, às vezes ele pode fazer só um trap e continuar subindo. Então eu só pensaria em compra quando ele rompesse essa região aqui, ó, de retração de Fibo, dessa perna para baixo aqui. Então se ele começasse a trabalhar aqui perto do topo, fizesse uma outra estruturinha de alta, aí pensava em compra. Mas quando o pullback é forte, principalmente por esse candle aqui, ó, né, a média de 9 já apontando para baixo, então aí já é uma quebra de estrutura. Aí vem as Fibonacci, né? Aí você pode espelhando, ó, esse topo aqui com esse fundo. Não vou falar de confluência hoje, tá? Ou você pode pegar também esse fundo aqui, ó, fazer o pivô, quem gosta de alvos mais longos. Tá vendo só? Ou você pode pegar só essa última perna aqui, ó, espelhar para baixo também, aí vai do conceito de cada um, né? Tem gente que faz isso também, algumas vezes confesso que eu faço, dependendo do contexto, pego o topo com a mínima do dia aqui, ó, onde abriu o dia. Oh, meu Deus. Você também joga uma Fibo. Também dá. Tá vendo? Às vezes é muito fiel o alvo também. Máxima e mínima do dia, a gente trabalha com Fibo também. Olha lá, 100%. Bem legal. Tá, deixa eu ver se tem algum outro exemplo. Eu gosto muito de trabalhar na venda, né? Quando está em alta e quebra para venda a estrutura. Dessa maneira que eu gosto de fazer. Ó, esse dia não andou muito. Eu nem tinha separado para mostrar para vocês, mas vale o aprendizado aqui. Vamos ver. Ó, ele vinha, né? Fazendo aqui os topos, ó. Tá vendo? Abriu com gap de alta, fundo mais alto, fundo mais alto. Tá vendo? Veio trabalhando. Tá vendo? Ó, topo, fundo, topo. Quando chegou nesse topo, aquele meio que não teve força para romper, ó, só pavio, só deu uma violada. Às vezes ele acontece assim também, né? Aí tinha esse fundo aqui, ó, e esse fundo posterior. Às vezes é meio complexo, né? Não é aquela coisa de livro que a gente aprende. Então, tem que ficar ligeiro. Tinha esses dois fundos. Vamos trabalhar com o fundo mais alto aqui, ó. Ele perdeu esse fundo. Na mesma pernada, ele perdeu esse outro fundo aqui também. Lembrando que isso aqui é o gráfico de 5 minutos. Aí o que a gente faz? Pega esse fundo aqui, com o topo, e marca a retração. Ó, onde ele retraiu? 61,8. Aí, Fibonacci, topo, fundo, onde ele sentiu, 61,8. Por isso que eu gosto muito de retração. Aí você vai confluindo alvos maiores, aí você pode jogar pivô também. Aí vai muito do operacional de cada um. Ó, tá vendo? Também buscou ali também o alvo de Fibo. Você pode fazer só a pernada. Vai buscando confluências, ó. Confluência legal aqui. 2 alvos de Fibo. Entendeu? Então, aí você junta também com retração. Além de pegar a máxima e mínima do dia para ver Fibo, projeção, eu gosto de ver retração da máxima e mínima do dia. Tem isso também. Aí vai jogando, né? Vai fazendo a análise que a gente aprende aqui. Às vezes acontece um movimento de um dia para o outro também. Vou dar outro exemplo para vocês. Tá vendo que o dia vinha marcando topo e fundo aqui, vinha subindo? Fechou o dia nessa alta aqui. Tá? Aqui o que aconteceu? No dia seguinte. Ó, vamos ver. O que aconteceu no dia seguinte? Ele não teve força para romper no dia anterior, ele não teve força para romper aqui a máxima. Como é que está acontecendo aqui? Meu mouse não está indo? Espera um pouquinho. Ó, não teve força para romper essa máxima aqui.
Tá vendo? Aqui que ele fez? Até então, na tendência de alta, o fundo mais alto era aqui, né? Ele já abriu o dia perdendo esse fundo. O que ele fez? Pullback. Ao mesmo tempo um trap, porque ele tentou romper esse topinho aqui do dia, ó, não conseguiu. Então fez um pullback. Aí deixou um 2, 3 de venda com um dojizinho, um candle de retomada para baixa. Né? Eu faço outros vídeos aqui falando que a gente pega às vezes o movimento na raiz. É nesses momentos também, ó. Você vende aqui, por exemplo. Que perfeito. Você pega uma vendinha aqui nesse martelinho. Stop de 3,5 pontos no dólar, gente. Pagou bem. Então são momentos assim. Aí o que você faz? Pega esse fundo com esse topo. Onde ele retraiu? É o choque, a quebra de estrutura. Ele perdeu a força compradora rompendo aqui os stops, ó. Principalmente, né, banco, essas coisas que fazem swing trade, que estavam posicionados ainda. Já quebrou. Quebrou e reverteu. Quando reverte, ó, o que a gente faz? Espelha. Topo, fundo, fibo para baixo. Aí pega pivô também. Eu não quero perder muito tempo falando de possíveis alvos, né? Então, possíveis maneiras de traçar uma Fibonacci. Então você pega esse pivô também. É muito de cada um isso. Ou alvos menores também aqui, ó. E aí vai traçando, tá? Outro exemplo aqui para finalizar no dólar. Vinha numa queda, né? Topo, fundo. Deixou esse topo aqui. Fez um trap, não rompeu o fundo. Às vezes ele é acompanhado de um trap também, tá vendo? Não conseguiu romper o fundo aqui. Quebrou a estrutura, ó. Acionou o stop dos vendidos aqui nesse topo. Posteriormente, retração de Fibo, retraiu em 61,8. Lá. Tá vendo? Aqui que a gente faz, Fibonacci, espelhamento. Seja feliz. Pivô também. Alvo menor, só a pernada para cima. Aí, de cada um. Mas basicamente é isso, a quebra de estrutura. Tá? É 100%? Não, nada nesse mercado é 100%. Né? Tem que tentar entender a leitura. Por exemplo, ó, aí vai ter gente que vai falar assim, nossa, mas tinha um topo aqui, ó, não conseguiu romper, né? Aí depois ele quebrou a estrutura, que nem o Perro falou, ó. Quebrou a estrutura aqui acionando stop dos comprados. Não fez nem pullback. Tem dia que não vai fazer. Tem dia que não faz. Então, você pega um espelhamento aqui. Ó, deu alvo. Né? Deu alvo de 100%. Depois ele reverteu. Provavelmente aqui era uma retração de Fibo, média de 200 segurando. Por isso que tem toda a análise macro também para você integrando as coisas. Né? Então, às vezes, no mesmo evento, você vai ver trap, você vai ver reversão de tendência, quebra de estrutura, você vê retração de Fibo com alvos maiores. É uma loucura na cabeça isso, né? A gente tem que saber trabalhar. Tá legal? É diferente de trap de continuação. Tá? Tem que saber entender isso. Eu vou dar um exemplo no índice aqui para vocês verem. Eu deixei até separado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Por exemplo, ó. Pegando só o movimento do dia, esquecendo um pouco os outros dias. O dia abriu aqui caindo, ó. Né, tinha esse topinho, abriu caindo. Foi um trap, porque não conseguiu perder o fundo. Né, voltou a subir. No que ele voltou a subir, teoricamente, via de regra, tem stop dos vendidos aqui, nesse topinho. O que ele fez? Acionou. Stop aqui da galera. Ó. Acionou o stop. Às vezes não é perfeito, né? Então o que ele fez? Ó, pega esse topo com esse fundo aqui, ó. Isso é uma ótica de 5 minutos. Ele só violou a 61,8, né? E continuou subindo. Ah, pô, o Perro ensinou que isso aqui é um choque, né? Quebra de estrutura. Então, às vezes até dá alvos pequenos, às vezes não, né? Depende do contexto macro, como eu falei. Nesse caso aqui, ó, espelhando, ele deu alvo de 61,8. Se você pegar a perna menor aqui, ele deu um alvinho de Fibo aqui também, ó. 61,8. Confluiu os dois alvos, ó.
tanto desse espelhamento dessa última pernada que foi o pullback, quanto esse do dia aqui, ó. Ele deu alvo de 61,8. Gente, isso aqui, aí que entra na questão da análise. Pô, tinha um topo e um fundo aqui, então provavelmente era uma retração de Fibo, né? Chegou a violar, não foi? Tinha média de 200 aqui descendente, topo anterior. Aí tem que ter um pouco de feeling também. O que ele fez depois? Outro choque, outra quebra de estrutura. Vamos ver aqui. Tá vendo como às vezes acontece o evento na sequência? Dá uma olhada. Stop dos comprados. Era aqui. Fez esse topo, deixou esse fundo. Às vezes nos 2 minutos você vê mais limpo. Subiu, onde era stop dos comprados, agora nesse fundo aqui, ó. Nesse fundinho aqui. O que ele fez? Entrou uma venda forte, deu uma violada aqui, acionou o stop dos comprados e deixou uma estrutura de compra. Por isso que eu falo, eu só pensaria em compra aqui nesse caso, depois desse martelo, se ele fizesse isso, ó. Quebrou a estrutura, né? Acionou o stop aqui no topo, no fundo anterior, segurou na 61,8, entrou forte e venda, quebrou a estrutura. Então eu só pensaria em compra se ele trabalhasse em cima da 61,8 de retração aqui, provavelmente tivesse testar topo, fizesse um fundinho mais alto, já trabalhando nessa região. Aí eu pensaria em compra nos alvos aqui desse fundo aqui maior, o último fundo. Aí quebrou a estrutura, meu amigo. É aquela coisa, venda. Aí possíveis alvos, né? Como a gente já viu agora há pouco. Espelhamento. Se o Profit ajudar a gente, né? Não sei o que está acontecendo. Tem hora que sai o mouse. Ó. Espelhamento aqui. Aí, possíveis alvos, né? Tá vendo? Aí é alvos maiores, alvos menores, ó. Você vai trabalhando. Tem esse fundo aqui também, você pode pegar o pivô. Esse é assunto para outro vídeo. Tá legal? Entenderam? Basicamente isso, quebra de estrutura. Então tem que ficar ligeiro também com a análise macro, não é operar às cegas, né? Tem que saber o que você está fazendo, saber onde você está operando. O índice adora fazer isso. Tá vendo? Ele abre o dia às vezes vendendo, ó. Faz um topinho, deixa a venda, finge que rompeu o fundo, faz um trap, aciona a quebra de estrutura aqui, depois faz pullback e sobe. É o clássico do índice, ó. Isso aqui é clássico do índice, ó. Venda, deixou um fundo. Esse é o último exemplo. Tá bom? Deixou um fundo. Aqui ele fez. Deixou um topo. Né? Considero esse, porque aqui não tinha encostado nem na média, nem na VWAP. Fez que rompeu o fundo, foi um trap. Então, ó, 2 eventos já. Acionou o choque aqui em cima. Pegou o stop dos vendidos. Depois fez pullback. Clássico movimento do índice. Em 50%. E foi para cima, rompendo o tombo anterior. Aí, alvos de Fibo aqui também. Vendo só? Pivô, espelha a última pernada no último fundo aqui com esse topo. Aí vai projetando o alvo. Basicamente isso. Quebra de estrutura, falha de tendência. Às vezes ele acontece junto com outros eventos. Entendeu? Às vezes você vai dele junto com trap, que nem eu mostrei aqui. Às vezes está numa região de retração que fortalece corrobora um pouco mais a favor da sua análise. Então você tem que ir juntando as informações. Isso é só mais um detalhe para a gente juntar no operacional. Lembrando que eu estou passando o meu operacional, né? Tem gente que vai operar diferente, tem gente que vai discordar, tem gente que enxerga diferente e não tem problema. Tá bom? Não tem problema nenhum. O que importa é a gente tirar dinheiro do mercado. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode mandar mensagem aí, me manda e-mail, me chama, que a gente vai conversando e tenta se ajudar aí. Valeu, gente. Muito obrigado e fiquem com Deus.